Aê, gente, bom dia! Vou tentar mudar um pouquinho o formato dos vídeos para modificar um pouco, sabe? Para não ficar na mesmice. Vamos ver se esse formato funciona, se ajuda tanto quanto o outro, o que a gente consegue melhorar, o que a gente não consegue. Então pensei em mudar um pouco, enjoei do outro e vou tentar usar aqui a nossa velha folha de papel com algumas canetas e vamos ver o que a gente consegue tirar disso aí. Então o assunto de hoje que a gente vai falar é determinantes. Então, no nosso ciclo de estudos, a gente vê primeiro o que são matrizes, as características de matrizes, operações e propriedades das matrizes. E logo na sequência a gente estuda determinantes e após os determinantes, os sistemas lineares. Mas afinal de contas, Veri, o que são esses raios desses determinantes que você está colocando aqui pra gente? Então, determinante, gente, nada mais é do que um número real associado a uma matriz. Ou seja, eu pego uma matriz e eu consigo transformá-la em um número, a representação dela por meio de um número real. Então, não é nada mais do que isso. Nossa, Veri, mas ainda fica um negócio muito confuso na minha mente. Realmente, esse início de determinantes, ele fica um pouco confuso para a gente entender como é que eu uso a aplicabilidade, mas quando a gente chegar em sistemas lineares, eu prometo para vocês que isso tudo vai melhorar, ou não, né, Veri? Não, prometo para vocês que isso tudo vai melhorar, e aí a gente vai entender um pouco melhor o porquê que a gente estava trabalhando determinantes, como é que a gente ajuda na resolução disso e dos nossos sistemas, tá bom? Vamos primeiro ver, então, lembrar qual é a diferença de uma representação de uma matriz para um sistema linear. Deixa eu pegar um lápis aqui que eu acho que vai ficar um pouquinho mais escuro, maravilha, achei. Olha só, então qual a representação de uma matriz? Nós vimos nas aulas anteriores que nós representávamos matriz de algumas possíveis maneiras. Dentre elas, a gente podia colocar a matriz fechada em grandes parênteses, ou também a gente podia colocar a matriz com um colchete, lembra? A representação por colchetes, ou também a gente podia colocar matrizes por duas paralelas aqui ao lado dos elementos. E eu falei especificamente que tinham que ser duas paralelas. Por quê? Porque a representação de um determinante, ele é representado por uma paralela de cada lado. Então, quando eu estiver fazendo um determinante de uma matriz, eu vou representar desta maneira, com uma reta de cada lado deste determinante. Tudo bem? Então, essa é a característica. Então, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Eu coloquei um exemplo que depois a gente vai trabalhar, mas aqui eu não estou representando a determinante, ok? Eu estou representando a matriz, tá bom? Então, vamos lá voltar aqui um pouquinho e falar sobre essa tal de matriz de ordem 1. Matriz de ordem 1, eu estou falando de uma matriz quadrada. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para vocês. Verem, isso significa que quando a gente fala de determinantes, eu estou falando única e exclusivamente de matrizes quadradas? Não, gente. Eu posso falar de matrizes de várias ordens, ok? Mas as matrizes de ordens adversas da quadrada, então matriz de ordem 2, matriz de ordem 3, e vocês bem lembram quando eu falo de matriz de ordem 2 ou matriz de ordem 3, eu estou falando de matriz quadrada. Então, isso significa o quê? Quando a gente estiver falando matriz de ordem, uma matriz 2 por 1, uma matriz 1 por 2, 3 por 2 e assim vai, sim, nós conseguimos fazer os determinantes. Mas a gente vai ver na próxima aula, quando a gente estiver falando de propriedades de matrizes, beleza? Propriedade dos determinantes, beleza? Então, a matriz de ordem 1 significa que é uma matriz 1 por 1, ou seja, a matriz de uma linha e uma coluna. Então, se eu fizer a matriz A aqui de ordem 1, eu estou falando de uma matriz que tem única e exclusivamente um elemento. Por exemplo, uma matriz composta pelo elemento 2 aqui. Veri, qual que é o determinante dessa matriz A? Como é que eu escrevo? Eu escrevo determinante de A e nesse caso dessa matriz, esse elemento, o determinante, é exatamente o mesmo elemento. Ou seja, a representação dessa matriz é o próprio elemento. Bora lá então aqui para nossa matriz de ordem 2. Profa, como é que a gente faz então para calcular esse tal desse determinante, desse número real associado a essa matriz de ordem 2? Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer da seguinte maneira, gente. Nós vamos primeiro representar da maneira correta. Então, eu falo que o determinante dessa matriz A é o quê?
Opa, então eu vou colocar as duas barrinhas aqui. Então, eu tenho que ser os elementos A, B, C e D. Então, essa daqui é a representação. Mas qual é o número que efetivamente a gente consegue fazer aqui? Opa, o número que a gente efetivamente consegue fazer aqui vai ser de qual maneira que vai funcionar? Eu vou pegar a minha diagonal principal, vou marcar aqui para ficar bonitinho com a régua, eu vou pegar e multiplicar os elementos da minha diagonal principal. Então, nesse caso aqui, A vezes D, eu vou ter AD, vou multiplicar os elementos da minha diagonal secundária, pegar os elementos da minha diagonal secundária, nesse caso aqui, BC, então, eu tenho a multiplicado aqui, BC, e eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair estes elementos, ok? Eu vou subtrair esses elementos. Então, eu vou pegar a diagonal principal e subtrair da diagonal secundária. Então, deixa eu fazer aqui, olha só uma setinha pra gente aqui. Eu vou pegar os elementos da diagonal principal, diagonal, vou colocar um P aqui, diagonal principal, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Veri, sempre, para matriz quadrada, sempre. Então, nesse caso, nosso aqui vai ficar AD menos BC. Maravilha? AD menos BC. Peguei um exemplo aqui para mostrar para vocês, deixa eu subir um pouquinho, ver se tá entrando na câmera, que bonitinho. Acho que tá meio torto, gente, mas vocês vão perdoando aí, né? Vocês vão perdoando, né, gente? Porque a gente tá dando um jeitinho aqui. Olha só, então eu tenho aqui esse exemplo. Eu já estou representando isso aqui como um determinante, então posso chamar de A, B, C, o elemento que eu quiser. Como é que eu vou fazer para descobrir, então, qual é o determinante desta matriz aqui? Vou pegar os elementos da nossa diagonal principal e eu vou multiplicá-los, maravilha. Vou pegar o elemento da diagonal principal e eu vou multiplicar. 6 vezes 3 vai dar aqui 18. Vou pegar os elementos da nossa diagonal secundária e vou multiplicar. Veria porque você está fazendo isso com a régua? Só para organizar. Porque quando a gente chegar na nossa matriz de ordem 3, o negócio vai complicar um pouquinho. Então, só para a gente já aprender como é que funciona aqui organizado. Então, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, eu já descobri quais são os valores. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o valor da diagonal principal, que é o meu 18, e subtrair pelos elementos pelo valor multiplicado dos elementos da minha diagonal secundária. Eita, que não sai, mulher! Então, eu vou pegar a multiplicação dos diagonais secundárias e vou subtrair da minha diagonal principal. Então, eu sei o quê? Que aqui eu tenho o valor de 10. 10 é o valor da determinante que representa essa minha matriz. Beleza? Bora então para a ordem 3 para a gente ver como é que funciona. É um pouquinho diferente, mas o esquema aqui, a ideia é exatamente a mesma. Mas bora lá. Então, olha só. A minha matriz aqui de ordem 3, isso significa que eu tenho 3 linhas por 3 colunas. Maravilha? Então, eu tenho 3 linhas por 3 colunas. Como é que eu vou fazer para multiplicar, para descobrir qual é o determinante dessa matriz, Veri? Aqui a gente vai fazer alguns passos antes. Quais passos? Primeiro de tudo, eu vou pegar essas duas colunas aqui, as duas primeiras colunas, e eu vou copiar expressamente nesta mesma ordem, eu vou copiar essas duas colunas aqui do lado. Então, A, B, C, D, E, F. Vou copiar. A, B, C, D, E, F. Maravilha? E agora eu consegui algumas diagonais principais e algumas diagonais secundárias. Então, como é que funciona aqui? Não sei se você reparou que agora eu vou marcar aqui, ó, um pouquinho. Eu tenho 3 diagonais principais. Uma tá aqui, a outra tá aqui e a terceira tá aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer,
eu vou marcar as minhas diagonais principais. Então, eu vou marcar as minhas diagonais principais, eu vou ter uma diagonal principal aqui, vou marcar essa minha outra diagonal principal, tenho a minha terceira diagonal principal aqui. Essa daqui é a minha terceira diagonal principal. Veri, e aí o que você vai fazer com esses elementos aqui, ó? Você marcou as 3 diagonais. Eu vou fazer exatamente aquilo que eu fiz na ordem 2. Ou seja, eu vou multiplicar esses elementos. Então, aqui eu também multiplicaria esses elementos aqui, ok? E aí, agora eu tenho diagonal secundária. Mas eu tenho só uma? Não. Assim como eu tenho 3 principais, eu vou ter 3 secundárias. Então, eu tenho uma diagonal secundária aqui, ó, vou marcar, deixar marcadinho aqui pra gente. Olha a segunda aqui. Diagonal secundária. Ah, é por isso que você usa a régua, Veri, porque facilita para você enxergar? Não sei se facilita muito bem para marcar aqui, né, gente? Eita, que a luz pifou, a caneta falhou. Ai, que absurdo. Bora lá. E eu tenho a terceira diagonal secundária aqui. Tô marcando os elementos. Ih, gente, morreu mesmo a caneta. Deixa eu trocar aqui para uma roxinha. Não vai ficar tão bonitinho, mas funciona, né? Pronto. E eu tenho aqui uma terceira diagonal principal. Só que assim como no de ordem 2, eu mantinha esse lado da diagonal principal positivo, porque eu não alterava, na verdade eu não altero o sinal, ok? Tô deixando positivo, não é porque ele é sempre positivo, é porque eu não altero o sinal, ok? Nas outras diagonais, as diagonais secundárias, eu vou inverter o sinal. Então, esse positivo aqui significa que eu mantenho o sinal. Então, eu vou escrever aqui, ó, manter o sinal, e a da secundária eu vou trocar o sinal. Não significa que ele vai ficar necessariamente positivo ou necessariamente negativo. Vou fazer um exemplo aqui com vocês agora mesmo. Bora lá. Então, bora ver esse exemplo aqui de uma matriz de ordem 3 e eu quero descobrir o determinante. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essas duas primeiras colunas aqui, vou fazer exatamente o quê? Copiar. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Primeira coisa, então, que eu vou fazer aqui, vou achar as minhas 3 diagonais principais e depois eu vou achar as minhas 3 diagonais secundárias. Eu já vou achando e já vou multiplicando, tá bom? Então, eu vou pegar, ó, essas minhas diagonais. Olha, uma diagonal principal aqui. Então, achei a minha diagonal principal, tudo bem? Então, já vou fazer, olha, 2 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 3, vai dar 6 positivo, maravilha? 6 positivo. Vou pegar, olha aqui, a minha segunda diagonal principal, olha só, 4 vezes 1, 0, 0 vezes 4, 0. E vou pegar essa outra aqui, a minha terceira e última diagonal principal. E vou fazer o quê? Vou multiplicar. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 vezes menos 1, fica menos 6. Maravilha? Menos 6. Tudo em ordem, Veri? Aparentemente aqui, tudo em ordem. Então, eu vou pegar agora as minhas outras 3 diagonais secundárias. Então, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho uma diagonal secundária aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, acho que vai ficar mais fácil com a régua, porque a pessoa canhota vai ficar toda torta. Olha só, então eu tô marcando aqui a minha diagonal principal, só que não posso esquecer de uma coisa. Toda vez que eu multiplicar, eu vou inverter o sinal. Então, eu vou multiplicar, fiz a multiplicação, resultado, eu inverto o sinal. Fiz a multiplicação, resultado, eu inverto o sinal. Então, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Mais 2 vezes 4 dá 8 positivo. Vai ficar 8 positivo? Não. Eu inverto o sinal, então vai ficar menos 8. Maravilha? 2 vezes 0... Opa, deixa eu marcar, né? Que eu não marquei. Olha aqui a nossa diagonal
segunda diagonal secundária. Tá aqui, maravilha. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Então, gente, eu vou só manter o nosso zero aqui. Tanto faz, se é mais ou menos, não tem problema nenhum, né? Porque 0 é 0. Beleza, e vou pegar a minha terceira e última diagonal. Olha aqui a minha terceira e última diagonal. Então, eu tenho 3 vezes 1, 3. 3 com 3. 3 vezes menos 3, né? Porque aqui tem um menos, eu não posso esquecer. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Só que vai ficar menos 9? Não. Vai ficar mais 9. Então, aqui eu mantenho o sinal. Na diagonal secundária, eu troco o sinal. Maravilha? Tá bom, Veri. E o que você faz com tudo isso? Agora eu pego e somo. Menos 8 mais 0, menos 9 mais 6 mais 0, menos 6. Maravilha? Então eu já vou fazer aqui, ó. Mais 6 com menos 6 eu vou cortar. 9 com 8 eu tenho o quê? 1. Positivo. Então, qual é a determinante dessa matriz? A determinante dessa matriz é 1. Veri, eu preciso fazer necessariamente assim? Ou eu posso ir multiplicando e colocando numa coluna? E colocando numa linha. Posso multiplicar e colocar numa linha para ir somando? Pode, como você preferir. Eu tenho o hábito de fazer dessa forma, mas aí eu me escolho a minha, ok? Então eu vou fazer um vídeo com mais alguns exemplos para vocês. Primeiro pratiquem esses exemplos e depois a gente vem corrigir para ver se tá tudo ok, beleza? Combinado? Beijos! Até mais!